Queridos amigos, muita paz a todos. Hoje, não apenas como parte do tema e do título da palestra, mas é com muita alegria que voltamos a essa atividade, a essa casa, trazendo as nossas reflexões sobre o tema. Para que nós comecemos, separamos para hoje um vídeo em que o coral jovem da Unimed de João Pessoa canta a peça Jesus, Alegria dos Homens, em português. Essa letra que vocês receberam na entrada, que para melhor acompanhar o coral, nós trouxemos essa versão em português. Vou pedir para a Palmer colocar o vídeo e, na sequência, a gente comenta sobre a palestra. Então, amigos, a versão Jesus, Alegria dos Homens, cantada, como dissemos, pelo coral jovem da Unimed, num clipe muito bem feito, gravado no convento de São Francisco, em João Pessoa, e que nos traz essa alegria, esse enlevo. Já nos primeiros acordes, nós reconhecemos essa canção e essa música, não apenas pelas ocasiões sociais com as quais nos envolvemos, muitas vezes em casamento. Esse é um tema muito usado para a entrada do noivo, né, na versão católica dos casamentos,
mas porque nós conhecemos essa canção de outras existências. É uma música que atravessa a história do Ocidente desde 1741, quando foi composta por Bach, e o arranjo trabalhado por ele e um dos seus assessores, numa cantata que visava descrever vários feitos da vida de Jesus, e uma parte é exatamente essa, intitulada, esse trecho, intitulado Jesus, Alegria dos Homens, que nessa versão em português tem apenas esses 8 versos, e também em outras versões cantadas em outras línguas tem também 8 versos. Para quem já ouviu, por exemplo, as mulheres celta cantando, há uma versão em inglês com 8 versos. O texto, na sua íntegra, fala de que Jesus é a alegria que os homens desejariam ter, que nós desejaríamos ser, desejaríamos conseguir, e que estamos nesse empenho. Uma versão completa do texto, conforme foi escrito para a peça musical, diz: bem-aventurado sou, porque tenho Jesus, e quão firmemente eu o seguro, para que traga refrigério ao meu coração, quando estou triste e abatido. Eu tenho Jesus, porque Ele me ama e confia em mim, e por isso eu não o deixarei, mesmo que o meu coração se quebre. Jesus continua sendo minha alegria, o conforto e a seiva de meu coração, refreia a minha tristeza, Ele é a força de minha vida, o deleite e o sol de meus olhos, o tesouro e a grande felicidade de minha alma, por isso eu não deixarei de ir, seguir a Jesus com o meu coração e a minha presença. E como dissemos, conhecemos essa música de outras reencarnações, porque ela tem uma participação muito importante na história musical do Ocidente, pela reencarnação desse espírito Bach, que os que estudam música clássica dizem que foi ele quem reorganizou a música clássica no melhor padrão que chegou até os nossos dias. E músicas desse tipo, não apenas as composições clássicas, mas músicas com esse tema e com esse teor, estão descritas na literatura espírita como sendo aquelas que propiciam a conexão nossa com a espiritualidade superior. Na obra recente de Filomeno, sobretudo nos 3 últimos livros, Perturbações Espirituais, Amanhecer da Nova Era e Transição Planetária, Filomeno tem descrito cenas muito bonitas da comunicação de espíritos superiores, comunicações essas que têm sido antecedidas na sua descrição por apresentação de peças musicais como essa, como Messias de Handel e como Ária para a 4ª corda. Quando nós chegamos então nessa quadra do Natal, em que, não obstante a crise que aí se coloca internacional, nós somos convidados a revisar toda essa cultura de veneração, de admiração a Jesus, que está íncita no nosso inconsciente. Nós estamos há muitas existências, e daqueles entre nós que já há 2000 anos estiveram com Jesus, nós estamos há 2000 anos revisitando esse episódio do Natal, revisitando a força que esse momento tem. E essa semana eu fiquei pensando que, felizmente, na reorganização do nosso calendário, nós ficamos com 2 episódios próximos. Um que é o final do ano e o que lhe antecede, que é o Natal. O final do ano é conhecido como um momento de avaliação, de balanços pessoais, empresariais, como um momento de fechamento de ciclos, mas conhecido também por um outro viés, que é um momento de tristeza, um momento de encerramento. Psicologicamente, pessoas apegadas a coisas, a eventos, a outras pessoas, a ciclos em sua vida, têm muita dificuldade de fazer a transição do final do ano, o Réveillon, porque precisam se despedir de um ano que terminou e precisam enfrentar uma nova etapa que começa. Então há uma resistência. Pessoas psicologicamente ainda mais frágeis isolam-se nesse momento do final do ano, exatamente porque não conseguem viver o que é a alegria que
que o mundo materialista proporciona em relação à festa de final de ano. Felizmente, esse momento no nosso calendário é antecedido do Natal, quando todos nos envolvemos com essas vibrações de relembrar quem de fato é o aniversariante nesse momento, de relembrar a energia de Jesus. E hoje dois fatos, aliás, um fato me chamou a atenção e me fez recordar um outro fato. Nesse momento em que estamos vivendo do Natal, em que há também uma exposição muito grande do que seria a alegria desse momento, uma alegria que se expressa em luzes, e há quase sempre nos telejornais uma chamada muito forte para a decoração natalina. E hoje me chamou a atenção o que seria a decoração natalina. Então, num determinado programa que eu estava vendo, toda a decoração remetia a Papai Noel, nas suas várias versões. E em nada aquelas peças lembravam o nascimento de Jesus, que ficou imortalizado por Francisco de Assis na elaboração de um presépio, na montagem de um ambiente de singeleza. E essa reportagem que eu assisti me remeteu a duas lembranças. A primeira delas, um fato que eu também vi num documentário bem recente sobre toda a região do Ouro em Minas Gerais. Parte dessa região agora está submersa por aquela barragem que desabou na região de Mariana. E no documentário, a repórter, que tinha um foco muito mais nas pessoas do que nos acontecimentos, mostrou uma moradora de uma zona rural daquelas cidades mineiras que integraram o Caminho do Ouro no Brasil, uma senhora absolutamente anônima, uma mulher certamente com pouquíssima instrução do tipo instrução escolar, mas que vinha há mais de 20 anos colecionando peças para formar um presépio. E essa coleção já ficou tão grande que já não consegue mais ser desmontada. O presépio fica montado o ano todo e novas peças, novos detalhes vão sendo acrescentados. Então, isso numa casa muito simples, rústica, de tijolos, com um teto rebaixado, vários detalhes, microcasinhas e um pouco da vegetação. E eu lembro de quando assisti esse documentário, a repórter chamar a atenção, mas a senhora compôs essa vegetação do presépio muito parecida com a dessa região aqui, que é seca. E a senhora responde, mas onde Jesus nasceu também é seco. E aí, mais adiante, a repórter perguntava, e o que mais a senhora tem recebido nesse ano para o presépio? Aí a senhora responde, eu recebi mais uma estrela. E a repórter perguntou, e como a senhora imagina que era o céu? E, na simplicidade, aquela mulher respondeu, minha filha, na noite que Jesus nasceu, com certeza, um céu muito estrelado. Então, uma percepção absolutamente diferente da alegria desse Natal, alguém que numa singeleza, um espírito que está numa existência absolutamente anônima, nos rincões do Brasil, sobrevivendo naquelas dificuldades do estado de Minas Gerais, aquela parte norte, que é tão seca quanto o Nordeste, mas que tem essa sutileza para perceber que o nascimento de Jesus trouxe talvez aquilo que nós não conhecíamos, que é a alegria, conforme diz Amélia Rodrigues em sua obra. Jesus inaugurou a era da misericórdia e da alegria. E o outro aspecto que me fez lembrar hoje de manhã, a partir da reportagem, é que nós ficamos, às vezes, muito nesse viés do Papai Noel, desses enfeites que representam muito mais a cultura materialista da compra de presentes, da troca quase que obrigatória de presentes e da pouca doação das pessoas. Eu me lembrei que esse período do Natal é um período muito bom para as reuniões mediúnicas, porque há uma mudança bastante significativa
do estado geral das pessoas, da nossa vibração. E isso permite aos espíritos superiores trazerem às comunicações mediúnicas espíritos que muito necessitam de amor, que em outras épocas do ano não é possível fazer esse processo, porque nós não temos, não apenas como grupo, mas não temos como sociedade um clima de amorosidade que possa recebê-los. O que não significa dizer curvar-se às exigências desses espíritos. São muitas vezes espíritos antagônicos à tarefa do Cristo e à tarefa do bem na humanidade. Portanto, são espíritos muito inteligentes, muito ardilosos, mas que em tantos milênios, escondendo-se do amor, tornaram-se espíritos muito agressivos, às vezes de muita inteligência, mas direcionada para o mal, para as grandes articulações que desestabilizam aparentemente o bem na Terra. Então, esse período do Natal, viver essas vibrações, não obstante tudo que se diga sobre esse momento, é também contribuir para esse processo de comunicação nas reuniões mediúnicas. E para a noite de hoje, de tudo aquilo que significa o Natal, ou do que poderíamos dizer, nós separamos o tema da alegria, que daí resulta, e como disse muito bem a letra dessa música composta por Bach, Jesus é a alegria dos homens. E eu fui olhar na obra de Joana de Ângeles e fiquei com uma certa dor de consciência, porque nas últimas 24 horas eu não consegui chegar na obra de Emmanuel sobre a alegria, mas os espíritos, muito misericordiosamente, fizeram Daniel abrir no capítulo Alegria Cristã, para a minha mais profunda alegria nessa noite, anotar essa referência. Mas a obra do espírito Joana de Ângeles me comoveu muito de ontem para hoje, levantando a bibliografia, pelo tanto que Joana escreveu sobre esse tema. Até recentemente, eu repeti aqui a ideia, que inclusive foi Oscar que disse certa vez numa palestra, que somente alguém que sabe muito sobre um assunto sabe escrever sobre ele N vezes sem se repetir. E ele havia dito isso sobre o tema amor, na obra de Joana de Ângeles, que em muitos livros esse tema é retomado, inclusive Amor, Imbatível Amor, e em Garimpo de Amor, que são 60 mensagens sobre o tema, sem que ela se repita. Essa observação pode ser também dada para o tema alegria. São alguns livros, Momentos de Alegria, Alegria de Viver, como duas obras que trazem no título esse tema, e diversos capítulos em vários livros, Jesus e Alegria, na obra Jesus e Atualidade. No seu último livro, Seguir em Harmonia, o primeiro capítulo é sobre... Aliás, o livro é Seguir em Harmonia e o primeiro capítulo é Alegria Absoluta. E em vários outros livros, nós vamos encontrar esse espírito apresentando essa emoção, que é considerada uma das emoções superiores. E a partir da obra de Joana de Ângeles, nós entendemos com mais clareza o detalhe de que, de fato, a felicidade não é deste mundo. A Terra é um mundo de provas e expiação. Portanto, a felicidade como uma experiência coletiva e disseminada não pertence a esse mundo. Há momentos de felicidade coletivos, há momentos de felicidade individual para cada um de nós, mas a alegria, que é uma das etapas da felicidade, é uma experiência que está disponível a todos nós. E que vai se caracterizar, de Joana, pelo fato de representar um bem-estar emocional e fisiopsíquico. E esse detalhe me chamou muita atenção. O que é alegria? Uma definição seria essa. A alegria é um estado de bem-estar espiritual e fisiopsíquico. E Joana vai detalhar esse sentimento em várias mensagens. Numa outra vai dizer que a alegria é a presença de Deus em nosso coração. Numa outra mensagem ela vai dizer que a alegria é o reconhecimento de que nós não estamos ao acaso, de que estamos submetidos às leis divinas. E numa mensagem, no livro Entrega-te a Deus, capítulo 11, um capítulo de rara beleza,
ela vai dizer que a alegria é o resultado de um processo de maturidade. E aí, olhando para todos esses textos, nós vamos verificando que em livros diferentes, de anos diferentes, em capítulos diferentes, eles vão compondo uma grande tese sobre esse sentimento, que é um sentimento que, de fato, nós poderíamos dizer que se manifesta naturalmente nas crianças, em todas as circunstâncias, e é, por exemplo, um sentimento inato, digamos, das nossas condições de inocência. Quando nós estamos num estado de inocência, e a infância é psicologicamente, para a maioria dos espíritos, esse estado, nós nos alegramos com pequenas coisas. O bebê alegra-se se fica saciado, se foi trocado e está confortável. A criança, entre os 2 e 4 anos, alegra-se se pode brincar, se é banhada, se faz a refeição, se está com um adulto que lhe dá segurança. É muito interessante observar uma alegria natural de crianças nessa primeira etapa, quando estão próximas a um adulto que lhe representa a segurança. É natural a alegria daquele ser que está ali se sentindo protegido. Quando nós vamos despertando psicologicamente, nós vamos encontrando alegria em experiências de convivência. Por isso, as relações de amizade se caracterizam não raro pelo sentimento de alegria. Ver o outro, que era o amigo, participar com o outro, ser cúmplice na brincadeira, no jogo, na construção. E quando nós nos tornamos adultos, e, portanto, saímos daquele estado de inocência natural do período reencarnatório, nós defrontamos muitas lutas. E quando não somos amadurecidos psicologicamente, uma primeira característica que denota a nossa falta de maturidade psicológica é que nós substituímos a alegria pelas oscilações de humor. E muitas pessoas, infelizmente, adoecem de algo chamado distimia, que é, por vezes, uma doença muito difícil de ser identificada e, consequentemente, de ser tratada, e que precisa de empenho do próprio paciente para identificar a doença, precisa de empenho da família para ajudá-lo a se recuperar e precisa de muita perícia médica e psicológica para que a distimia seja identificada. Porque num mundo de excesso de direitos em que nós estamos, nós temos o direito de ser como somos. E muitas vezes levamos essa afirmativa ao exagero, ao extremo, e perdemos muitos anos de nossa vida sem reconhecer que num processo de autodescobrimento, nós muitas vezes nos identificamos como distantes da alegria. Porque nós estamos ainda embalados por uma visão psicológica de alegria muito superficial, que é uma visão materialista. A alegria no mundo materialista é o resultado de ter coisas, ter juventude, ter posição social, ter isso, ter aquilo. E há muitos enquadramentos no mundo que são enquadramentos vistos a partir, ou construídos, melhor dizendo, a partir de uma determinada ótica muito estreita e que não comportam, evidentemente, a diversidade de caracteres que nós somos. Quando nós começamos a observar as camadas de imposições sociais que nós guardamos, quando nós observamos que, por vezes, nós até tentamos nos enquadrar em determinados ritos, determinadas compleições sociais, nós não conseguimos, ou, por exemplo, quando nós tentamos ser o engraçado a todo momento. Há uma outra noção de alegria que é essa, que é muito danosa, e que no Brasil ela tem um largo campo em que se manifestou, que é a de fazer piada de tudo, tirar graça de tudo e tudo ser muito engraçado. Quando a vida adulta nos pede, em muitas circunstâncias, seriedade, muitas vezes introspecção, para que nós possamos analisar as situações. Porque nessa história, às vezes, de achar graça em tudo, acabamos banalizando situações que são muito graves.
E por isso, Joana de Ângeles, com muita sabedoria, vai nos dizer que a alegria é parte da felicidade, que a alegria não vem de fora para dentro, mas que vem de dentro para fora e que é um sentimento, uma emoção que precisa ser experimentada e que precisa ser cultivada. E por que ela diz que precisa ser experimentada? Porque, às vezes, na vida adulta, nós nos desconectamos lá daquelas situações que na infância nos traziam alegria e nos esquecemos de outras que, sem dúvida nenhuma, são fonte de alegria. Por exemplo, para todos nós que estamos nesta reunião, nesta noite, sem dúvida nenhuma é motivo de alegria ter podido chegar de ônibus, de carro, de mototáxi, de carona ou mesmo caminhando. Porque certamente outras pessoas desejariam estar aqui nesta noite e não puderam vir. Não porque tiveram outros compromissos, mas porque estão, por exemplo, com alguém muito enfermo em casa, uma criança, um idoso, ou que, por exemplo, são reféns da noite. No mundo de insegurança que nós estamos, eu já ouvi muitas pessoas dizerem: que pena, não tem palestra durante o dia na Seja, à noite eu não posso sair. São reféns da noite, pela problemática social que aí se encontra. O fato de nós estarmos aqui é sinal de muita alegria. O fato de todos nós, ou pelo menos a maioria de nós que aqui estamos, respirarmos sem uma crise de asma é sinal de profunda alegria. O fato de nós que estamos aqui e nenhum de nós está, por exemplo, pelo menos até as pessoas que eu conheço, e evidentemente eu não conheço todo mundo, mas nenhum de nós está com um diagnóstico de uma doença que lhe dissesse assim: você está vivendo as suas últimas 72 horas. Eu me encontrei recentemente com alguém que tinha recebido esse diagnóstico. Você tem 72 horas. E eu fui visitar essa pessoa no percurso dessas 72 horas. E eu saí de casa pensando no que eu ia dizer. E, à medida que eu ia no caminho, não me ocorria nada para dizer a essa pessoa. E quando eu cheguei no endereço dela, eu me dei conta que eu estava profundamente apavorada. Porque eu nunca tinha ouvido uma situação assim. Mas ela havia me dito, eu estava ciente, de que ela estava nas suas duas últimas 72 horas, a menos que um recurso que estava sendo tentado muito longe pudesse chegar nesse percurso. E o portão abriu, eu entrei, outras pessoas também estavam na visita, e eu tomei então a decisão de eu não vou dizer nada. Eu vou ficar em silêncio, eu vou aproveitar que tem outras pessoas e eu vou ficar em silêncio, eu não vou dizer nada. Mas essas situações, elas são muito esclarecedoras, porque a gente leva muitas lições. E eu imaginei até encontrar uma pessoa deitada, esperando que as 72 horas passassem, revisando a própria vida, talvez o que eu faria se tivesse recebido esse diagnóstico. A pessoa, para minha surpresa, estava na sala, sentada, conversando, e não era aquela conversa que denotasse um desespero, aquela conversa de quem conversa sem parar. Não, era uma conversa articulada, perfeitamente encadeada com o que diziam as outras pessoas. O doente parecia eu, porque eu estava tão assustada que eu passei os 10 primeiros minutos sem dizer nada. Eu só olhava, porque eu estava profundamente assustada. E depois desses 10 primeiros minutos, eu percebi que essa pessoa estava tranquila. Que se o tal recurso esperado não chegasse, ela iria desencarnar um pouquinho menos, um pouquinho mais do que essas 72 horas, mas ela iria desencarnar. E foi inevitável que nós falássemos sobre morte. E num primeiro momento eu até pensei assim, mas que povo, né, deselegante, vai falar de morte a pessoa que já está com a sentença? Mas aí eu percebi que era natural falar sobre a morte, e o natural daquela circunstância era a alegria com que aquela pessoa estava. Ela estava, de fato, alegre. Eu não posso dizer que ela estava feliz, mas eu posso atestar que ela estava alegre. E ela dizia assim: tudo foi feito
Todos os recursos ao alcance foram tentados. Se não chegar, é porque chegou a minha hora e tudo está feito. Eu já deixei tal coisa definida, e eu via que a pessoa estava com uma certa alegria, havia também um desejo de que não desencarnasse naquelas 72 horas, mas ela estava bastante tranquila. Nós conversamos, foi feito um evangelho, e eu retornei para casa com esse vívido exemplo. E 24 horas depois, a pessoa que era o contato me ligou para dizer que aquele recurso havia chegado. E já se passaram 45 dias dessa ocasião, e a pessoa está com aquilo que nós chamamos, na doutrina espírita, de uma moratória. E está alegre. É alguém de uma profunda alegria, não obstante seja portadora de uma doença muito grave. Então, nesses últimos dias, sempre que eu venho para cá, eu sempre penso no que eu teria para fazer. Eu sempre digo, eu tenho tal coisa para fazer. Hoje à tarde mesmo eu pensei, eu vou ter reunião de diretoria e de noite eu tenho palestra. E dá vontade, hoje à tarde mesmo, deu vontade de ficar em casa. Não, eu vou estudar a minha palestra. E eu começo a me lembrar dessa pessoa, porque eu posso vir para a Seja com os meus próprios pés, se for o caso. Mas essa pessoa só poderá vir para cá se o aparelho que ela usa hoje for trazido, o que não é nem um pouco fácil que isso seja feito. Então, nós temos muitos motivos para a alegria. E lendo a obra de Joana de Ângeles, eu fui me dando conta de outro motivo para a alegria, que às vezes para nós, os brasileiros, é motivo de muita reclamação. Felizmente, e de forma profundamente alegre, nós podemos dizer, nós que estamos aqui na Seja, nós todos, podemos dizer, felizmente, nós somos classe média no Brasil. Essa semana eu comecei a me dar conta como é que eu seria se eu não tivesse as facilidades que tenho, o conforto que tenho. Como é ter a vida de alguém, por exemplo, cuja ceia de Natal depende da campanha Natal Sem Fome? Como é que cada um de nós reagiria? Nós que antecipadamente pensamos na ceia, no cardápio, na decoração da mesa, nas pessoas que virão. Como é viver dessa forma? Como é viver alguém que espera os recursos de saúde pública do Estado brasileiro nesse momento? Então, nós todos que estamos aqui, lendo a obra de Joana de Ângeles, nós vamos concluir que nós temos motivo para muitas alegrias. E o motivo maior para a nossa alegria é porque nós estamos imersos numa doutrina que nos faz ver o mundo de uma outra forma. E aí, se nós voltássemos para o texto da música, nós olharíamos para ele e dizíamos, mas por que não fui eu que escrevi isso? E foi Bach que escreveu. Jesus é minha alegria, meu prazer, meu consolo e minha paz. As dores ele alivia e minha alma satisfaz. Aí, se nós passarmos em revista as situações de nossa vida, nós observaremos que todas as vezes que nós nos submetemos sem resistências aos desígnios divinos, toda vez que, antes de tomar uma atitude, nós lastreamos a tomada de atitude nos ensinamentos de Jesus, nós nos apaziguamos. Por isso, Johann Sebastian Bach diz que Jesus, minha alma satisfaz. E nós temos experiências, todos nós que aqui estamos, suficientes para ter escrito esse mesmo poema. A imensa diferença é que entre um poema escrito por Bach e uma frase escrita por nós, vai um abismo de inspiração poética, de percepção lírica da vida. Mas nós temos as mesmas razões, ou outras razões, melhor dizendo, para dizer as mesmas coisas que estão nesse poema. E quando nós lemos a obra de Joana de Ângeles, nós vamos observar algo muito importante. É o binômio alegria e tristeza, como partes ou como etapas que são constitutivas da felicidade. Quando Joana escreve Jesus e Alegria no livro Jesus e Atualidade, o texto, na verdade, todo ele, até o penúltimo parágrafo, é sobre tristeza. E ela vai explicar a tristeza como uma etapa fundamental da nossa vida, porque seria infantil, enquanto amadurecimento psicológico, num mundo de provas e expiação, que nós não sentíssemos tristeza.
ou que nós não sentíssemos melancolia, que a melancolia é algo diferente da tristeza, é uma saudade de algo ou de alguém. Por isso, no Evangelho segundo o Espiritismo, há um texto chamado Melancolia, e o autor espiritual vai dizer que nós sentimos melancolia porque nós nos lembramos, sentimos falta de amigos espirituais e de paragens espirituais onde já vivemos. E um outro estágio, que é um estágio que requer intervenção médica e intervenção religiosa e espiritual, é o estágio da depressão. Mas para a felicidade, a alegria e a tristeza são etapas ou são dois lados de uma mesma moeda. A pessoa, o espírito que conquistou um estado de alegria e que cultiva a alegria como parte do seu processo de autodescobrimento, ele não está imune a momentos de tristeza. E no livro de Marlon Requeidal, no último capítulo, quando ele estuda a alegria e compara a alegria ao verão e compara a alegria ao girassol, que é aquele vegetal, aquela flor belíssima que faz aquele movimento em torno do sol, muito bonito de observar, Marlon compara a alegria ao verão, compara a alegria ao girassol, e analisando comparativamente a tristeza, vai dizer, enquanto a tristeza é uma força para dentro, é uma força de introspecção, a alegria é uma força para fora, é uma força de extroversão. Porque quando nós estamos alegres, nós nos sentimos bem. E a alegria, ela tem dois aspectos que vão aparecer ali junto com ela e que às vezes nós não distinguimos muito bem, que é a coragem e a gratidão. A pessoa alegre é também, naturalmente, a pessoa grata. E uma pessoa grata em profundidade, eu não estou falando de uma pessoa gentil apenas, mas de uma pessoa grata, ela é também alegre. É aquela pessoa que é grata pela vida. É alguém que acorda, e acorda, em geral, muito bem para o dia que teve. Ou alguém que vai dormir, e vai dormir muito bem, não obstante os problemas do dia que teve. Mas vai dormir, é hora de repousar, e vai. E como uma forma de gratidão à vida, muitas pessoas conseguem fazer o que a gente chama de uma higiene mental, conseguem dormir sem levar os problemas para o seu sono. E isso é gratidão, e isso também é uma alegria. Da mesma forma, alguém que acorda, e que acorda para o dia e acorda para a vida, acorda com disposição, provavelmente terá um dia difícil. Quem não tem um dia difícil? Quem não tem aborrecimentos? Semana passada eu vivi uma experiência que me fez concluir o seguinte: eu não vou ficar livre dos aborrecimentos. Não há como. Eles são parte da vida. Agora, carregá-los vai ser uma decisão minha, porque eu carreguei um aborrecimento por 72 horas, com dor de cabeça, porque eu estava aborrecida e não conseguia me desfazer do aborrecimento. Vim para a mediúnica e voltei com dor de cabeça, ou seja, eu não estava bem. Isso me fez pensar exatamente nesse fato. Aborrecimento todos teremos, eu os terei todos os dias. Carregá-los vai ser uma decisão a posteriori, se vou querer levá-los ou não. E, evidentemente, não vou querer levá-los. Então, a pessoa alegre, nós vamos encontrando essa definição também nesse texto de Emmanuel, da alegria cristã. A alegria cristã, ela é completamente diferente da alegria do mundo. Há muitos motivos pelos quais, na alegria do mundo, nós estaríamos rindo. E há muitos motivos pelos quais o mundo estará alegre, estaríamos rindo, mas da perspectiva da alegria cristã, nós estaríamos chorando. E o contrário também é verdade. Há um texto de Emmanuel muito bonito, se não me falha a memória, está no livro Caminho, Verdade e Vida, intitulado Aflições, que ele começa com a assertiva de Pedro, que diz assim: alegrai-vos por serdes participantes das aflições do Cristo. Confesso aos amigos que eu li essa epígrafe muitas vezes, e li o texto de Emmanuel, já li várias vezes, e somente os últimos anos, a maturidade é que me vem fazendo entender: alegrai-vos por serdes participantes das aflições do Cristo. Ou seja, quando nós somos chamados àquilo que nós denominamos como os momentos de testemunhos de nossa vida. Se nós tivéssemos maturidade
nós enfrentaríamos com alegria. Não são circunstâncias para a gente dar uma festa, mas são circunstâncias, às vezes, que precisam ser enfrentadas, inclusive sozinhas, ou sozinhos na circunstância, sem testemunhos, mas na alegria. Há um texto de Joana de Ângeles, que está no livro Vida Feliz, e esse texto, desde janeiro, eu diria com todo respeito à Joana, que o texto me persegue, porque eu já troquei de livro Vida Feliz várias vezes esse ano. E é um texto que diz assim: as experiências da vida colhem as pessoas sem condições de surpresa. Eu me lembro que eu li esse texto nos primeiros dias de janeiro desse ano. E eu li, quase no fim de Vida Feliz. Disse assim, eu não me lembrava desse texto. E eu já li Vida Feliz várias vezes, de frente para trás, de trás para frente. Houve uma fase que com Keila a gente queria escrever a 201, não era aquele de Vida Feliz. E aí quando eu li em janeiro, eu disse, eu não lembrava desse texto. E eu fiquei um tanto intrigada. As experiências colhem as pessoas sem condições de surpresa. 2 dias depois eu voltei a ler e caiu no mesmo texto. Eu disse assim, aqui tem um erro. É contraditório que as experiências colham as pessoas sem condições de surpresa. Nós nos surpreendemos. E continuei lendo. E vez por outra eu abri o Vida Feliz e caía esse texto. Aí eu comprei outro livro. E foi caindo esse texto em várias circunstâncias em que eu lia sozinha. E aí quando eu achei que tudo estava resolvido, porque eu meditei sobre essa sentença, e aí eu me lembrei que nós estamos imersos numa programação reencarnatória, que no nosso nível evolutivo, de alguma forma, nós já participamos. Então, as experiências não nos acolhem de surpresa. Elas nos acolhem sem condições de surpresa, realmente, porque as grandes experiências de nossa vida, elas vão dando sinais antes. Nós é que não queremos ver esses sinais. E há sinais que são esparsos no começo, depois eles se intensificam e nós nos fazemos de ouvidos moucos ou de vista turva e não queremos enxergar os sinais. Quando a situação acontece, no momento de lucidez, a gente bem que tal coisa, né? Bem que tal acontecimento, bem que isso, bem que aquilo. Então eu já tinha meditado, já tinha feito as pazes com Joana, já tinha feito as pazes com Vida Feliz, já estava em paz comigo e achei que estava tudo resolvido, abri a Vida Feliz, nunca mais caía nesse texto, até que nós fizemos uma atividade na juventude, que é a atividade do anjo, e um tem que mandar a mensagem para outro sem se identificar. Eis que a pessoa, o evangelizando que me tirou, que me conhece pouco, porque não é meu evangelizando, integrou-se recentemente ao grupo, me mandou uma mensagem de Vida Feliz. E qual foi? Justo aquela. As experiências da vida nos colhem sem condições de surpresa. Quando eu abri que li, eu disse, mas Joana, nós não já tínhamos feito as pazes? Não já estava tudo resolvido entre nós? Eu não já tinha meditado sobre isso? Enfim, voltou o texto e eu entendi o grande recado para mim, para a minha vida, para a minha experiência. E mais recentemente eu comecei a me lembrar de que essas experiências, que são aquelas experiências chaves, quando vividas, às vezes nós até as atravessamos com certa tristeza, com resistência, mas que quando nós refletimos com maturidade, nós verificamos que delas foi possível retirar uma grande alegria, que às vezes é uma lição que se apresenta para nós, é um aprendizado, é uma integração de conhecimentos, uma experiência que foi repetida. E quando nós olhamos para isso, meus amigos, nós olhamos também para a vida, não com aquela perspectiva de, eu queria esquecer esse momento, eu queria esquecer esse ano. Nós olhamos para a vida e para as experiências, nos lembrando, felizmente, Jesus permitiu que nós pudéssemos ser participantes de suas aflições. No limite que nos é dado, evidentemente, muito diferente, muito diminuto perto do de Jesus, mas somos participantes desse momento, que é um momento muitas vezes doloroso, muitas vezes individual, às vezes coletivo, às vezes familiar, às vezes de todo um grupo, mas é um momento em que a alegria cristã vê as situações de uma outra forma. O Espírito Sheila, numa mensagem por Chico, também diz isso com outras palavras.
Há muitos risos na terra que se transformam em dores, e há muitas dores na terra que são prenúncios de muita felicidade. O texto do Espírito Sheila. Recentemente eu reli os depoimentos do Céu e Inferno, como eu disse para vocês na palestra passada, e o que caracteriza a felicidade daquele primeiro grupo de espíritos que está denominado de espíritos felizes. A denominação de Kardec não é espíritos superiores, é espíritos felizes. A alegria com que eles falam de si, com que eles falam das experiências, decorre de um único fato, é uma singularidade entre eles. Cumpriram as experiências reencarnatórias que lhes estavam previstas. Isso é um detalhe. A gente olha lá, por exemplo, a viúva fulano, a condessa Paula, Sanson, que era membro da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, todos eles, os que estão lá listados, todos eles, a felicidade daquele momento decorre do cumprimento da sua trajetória existencial. E a alegria é parte disso. Como Joana vai dizer no texto Viver com Alegria, do livro Entrega-te a Deus, é parte do nosso processo de autodescobrimento. E ela diz que quando nós enveredamos em busca desse autodescobrimento, que pode ser chamado de busca da maturidade, transformação moral, como diz Kardec, reforma íntima, como diz Emmanuel, quando nós começamos a construir esse processo longo, de forma obstinada, diz Joana, um componente necessário é o cultivo da alegria. O que não vai significar o riso fácil, mas significa identificar em nossa vida pontos que tornam a nossa vida, pelo menos, executável nesse momento em que nós estamos vivendo. E como diz a própria Joana, se observarmos bem as nossas vidas, o socorro chegou antes. É motivo de profunda alegria para todos nós. Olhamos para as situações mais complicadas, mais embaraçosas, e quando nós observamos o socorro para nós, para os nossos, para todos, não apenas para nós, mas para todos, chegou antes. Porque o acaso não existe, porque a misericórdia divina não é vingativa, porque a justiça é uma lei de amor e de caridade. Então, certamente, esses pontos são pontos que produzem a nossa alegria. Ter a nossa saúde, alguns mais abalados, outros menos, mas ter um estado de saúde que nos permite uma consciência e nos permite estar aqui. Ter uma condição em que nós nos integramos num grupo como esse socialmente, isso é motivo de alegria, porque as pessoas que vivem na solidão, como sofrem? Como sofrem as pessoas que vivem na solidão? Por opção pessoal ou por outro tipo de injunção social. As pessoas que estão recolhidas nas prisões, embora com outras, estão isoladas. Estão isoladas da sociedade, isoladas de seus afetos. As pessoas, pelas mais diferentes condições, às vezes condições de trabalho, precisam estar sozinhas, precisam ficar isoladas. E nós temos a possibilidade de interação. Isso, sem dúvida nenhuma, é motivo de alegria para todos nós. E quando nós observamos de onde vem essa alegria, vem exatamente daquilo que está dito na segunda parte desse poema, Jesus, a Alegria dos Homens. Ele é meu sol fulgente, meu tesouro permanente, e por isso eu o seguirei e jamais o deixarei. Nos lembramos aqui dos inúmeros que tiveram a oportunidade de alegrar-se diretamente com Jesus. Por exemplo, a alegria simples e verdadeira de Maria, irmã de Marta, que ficou com a melhor parte, porque escolheu ficar com Jesus. A alegria de Nicodemos, que desfez uma grande dúvida existencial, talvez acumulada por décadas, e se desfez à frente de Jesus. A alegria de Zaqueu, que pôde acolher Jesus em sua casa. A alegria da mulher, que para a história entra como a pecadora, que foi à casa de Simão o fariseu, que pôde banhar os pés de Jesus. A alegria dos discípulos que caminharam com Jesus nas várias viagens, nas várias circunstâncias, e a alegria de todos nós, que 2 milênios depois mergulhamos nessa atmosfera de alegria que vem do Cristo para reconhecer
que quando nós estamos mal-humorados é porque nos distanciamos desse sol fulgente que é o Mestre. E aí, para concluir, para que a gente possa senti-lo novamente, nós vamos pedir para o vídeo ser reapresentado e pedir para o pessoal desligar só essas luzes da primeira fileira aqui, para que a gente possa apreciar a beleza da melodia da música, da letra e do lugar em que o clipe foi feito. Muita paz a todos, um excelente Natal e um ano novo de muito trabalho e de muita paz para todos nós.